Após as explosões no STF, o PSOL enviou um requerimento para o presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo, aí já começa, pedindo o arquivamento do PL da anistia. Tudo vira pretexto. O projeto de lei prevê anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. É um projeto polêmico. Na ação, os deputados do partido afirmam que, no que tange ao fato ocorrido na Praça dos Três Poderes, há fortes indícios de que constitui uma continuidade dos atos antidemocráticos ocorridos no 8 de janeiro. Então, vamos lá. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados federais. Depois ainda tem 81 senadores. A anistia é uma lei, precisa ser aprovada, precisa de maioria para ser aprovada. Então, esse ato individual já sepulta todo um diálogo dentro do Poder Legislativo. Eu não estou dizendo que tem que ser anistiado ou não tem que ser anistiado. Aliás, não quero nem me manifestar sobre isso. Vocês podem, mas eu não quero manifestar. Eu espero que o Congresso se manifeste. Paulo Loyola, e aí? É um pretexto ou é um motivo justificável o pedido de arquivamento feito pelo PSOL? A questão é, Capês, em que momento a gente vai desenhar uma linha do chão e falar, aqui deu? Porque, vamos lá, milhares de pessoas invadem Brasília, invadem prédios públicos, depredam prédios públicos. Ah, mas não tinha arma. Uma pessoa pega e se explode na frente do STF depois de conduzir uma série de discursos ofensivos, de ter tentado se candidatar a prefeito pelo PL, pelo partido da direita, pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um fato que, curiosamente, está passando ao largo aqui de todas as análises. Em que momento a gente vai dizer basta? Em que momento a gente vai dizer que, sim, está havendo, ora, se não são elas, as consequências dos atos da direita e do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse país? Em que momento a gente vai colocar e dizer que existe, sim, um processo de responsabilização no discurso que se prega? E não adianta vir o Wilsinho dizer, mas a esquerda queima pneu, porque isso não muda os fatos em si. Não é verdade? Isso não muda os fatos em si. Não é verdade? E aí eu volto na pergunta... Está dizendo que não muda os fatos. Eu acredito que você vai ter... Ele citou meu nome. Você citou o meu e eu esperei você terminar de falar. Calma, não. Quando você citou o meu, eu esperei você Paulo terminar de falar. Loyola está dizendo o seguinte, o fato da esquerda incendiar pneus não significa que ele não deva comentar as consequências do 8 de janeiro. Ele não está dizendo que você falou uma inverdade. E aí eu vou voltar no meu ponto. Qual vai ser o momento que a gente vai traçar uma linha e dizer, não, a gente não vai conviver democraticamente com isso? Porque já tem gente invadindo prédio público, quebrando tudo. Já tem gente se explodindo na frente do Congresso. Qual vai ser o momento onde vocês da direita vão assumir a responsabilidade pelos atos de vocês? É isso que eu quero saber. Muito bem. João Belucci, você estava no 8 de janeiro, você quer assumir, você vai assumir a responsabilidade? Eu não fiz Você nada. não se delimitou de direita, doutora. Não, eu sou centro. Não, eu sei, mas o João Belucci é de direita, ele não tem que assumir responsabilidade por nada. Aliás, quem tem que assumir responsabilidade é quem planejou o 8 de janeiro, financiou o 8 de janeiro, foi premeditadamente para destruir prédio, invadiu o prédio público. Quem estava fora dos prédios, ou quem estava ali andando nos prédios, entrou meio de gaiato, tem que ser punido por invasão de prédio público, não por ação de terrorismo. Pelo menos é o que eu penso. Mas, João Belucci, o Paulo Loyola traça uma linha no seguinte sentido. Poxa, os atos têm que ter consequência. Não dá para anistiar o 8 de janeiro, porque foram ações graves. O Wilsinho contestou, dizendo que a esquerda incendia apenas, mas mesmo assim, foram ações graves em si. Será que essa anistia também não é uma reação a um arrastão punitivo que está se fazendo? Na medida em que não está se individualizando as responsabilidades de um a um, a anistia também passa a ser uma reação coletiva, uma punição coletiva, motivando uma reação, como reação, uma anistia coletiva. O ideal seria o meio termo, individualizar a responsabilidade de cada um e punir de acordo com a lei. João Belucci. Perfeito, Capês. Até porque essas pessoas não têm foro para ser julgados no Supremo. Tem uma série de questões ali jurídicas que foram levantadas que são, a meu ver, corretas e não deveriam fazer essas pessoas terem sido condenadas por a tentativa de golpe de Estado, afronta à democracia, essas coisas que foram, até porque faltavam os elementos básicos ali, né? Uma guarnição do Exército, enfim, faltava, né, o elemento principal. Tanto que está se misturando tudo, né? Se misturou esse rapaz que se matou na frente do Supremo ontem com 8 de janeiro, com anistia, com o juiz do Supremo falando sobre anistia, ficou
uma confusão danada. Agora, o que a gente vê é que a anistia seria o remédio, na minha visão, errado, mas para tentar consertar esse equívoco gigantesco que foi feito. Ô Belucci, foi você que disse que ele tinha atacado Lula, Bolsonaro, que ele era contra tudo? Alguém aqui na mesa falou isso? Foi eu. Mas eu vi também. Eu vi que ele postou mensagens ofendendo os dois, o Bolsonaro e o Lula. Os dois tinham que ir embora de Brasília. Contra então tudo. O cara é contra tudo e contra todos também. Contra tudo e contra todos. Até porque muita gente na direita, inclusive, critica o Bolsonaro por entender que ele é um aderente ao establishment. O Paulo olhou para mim com um sorriso irônico. Eu estou só perguntando, ele também atacou o Bolsonaro? É uma pergunta que eu fiz. Nas redes sociais atacou. Então, se ele atacou o Bolsonaro, ele é bolsonarista? Isso que eu tô fazendo pergunta. E até onde consta, eu vou aguardar o João terminar a fala, e diferente do Wilson, não vou interromper ele, depois eu falo. Pois não, claro. Até onde consta. Você espera também, ele fala, depois fala a Cíntia que não falou, e você terá a palavra. E até onde consta, ele era vinculado ao PL antes do próprio Jair ser do PL. Vamos lembrar que o PL, ele já foi, inclusive, ele teve a vice-presidência do PT, do Lula, né? Com o Zé de Alencar, então era um partido ali desse chamado Centrão, e que o grupo da direita do Bolsonaro aderiu. E como eu coloquei, muita gente na direita, inclusive, critica o Bolsonaro, entendendo que ele é um aderente ao chamado establishment. Agora, você vê que não tem relação alguma a anistia com esse caso desse rapaz. Eles estão jogando ele no colo da direita, enfim, falar, não tem a relação com a anistia. A questão da anistia é, se aquelas pessoas cometeram crime, como o Capês colocou, individualize a conduta, e o crime é de dano ao patrimônio, crime de quebrar coisas, enfim, não tem relação alguma com subverter a ordem democrática do Brasil, até porque todas as críticas às instituições são legítimas. A instituição que tem que se provar legítima, não é o cidadão que é proibido de criticá-la porque ela é automaticamente legítima em todos os seus atos, até porque crítica a um juiz decidindo algo, a um congressista, é válido, faz parte do jogo. Se exagerar na crítica, a legislação já prevê todas as punições possíveis, calúnia, difamação, enfim. E o que a gente tem hoje é que até os parlamentares têm dificuldade de criticar, porque até o direito de fala no parlatório tem sido violado pelo próprio Supremo quando há apresentações contra próprios parlamentares. Muito bem. Bom, primeiro, Cíntia, eu queria só pedir que vocês fossem rápidos, que nós estamos falando aqui, estão pedindo para tratar o assunto da redução da jornada. Então, só pontuar, por gentileza. Cíntia Nunes, primeiro não vi ainda informações sobre se esse sujeito fazia tratamento psiquiátrico, se ele tem algum tipo de problemas, porque aí ele é o inimputável. Do inimputável você não pode querer extrair explicações lógicas, né? Essa é a questão que eu queria colocar também. Cíntia Nunes, depois rapidamente a tréplica do Paulo Loyola, porque, meu amigo, that's the economy. Nós estamos vendo aqui um problema aqui, já tem um projetinho querendo que as pessoas trabalhem 4x3. Eu não estou entendendo muito esse projeto, não. Mas vamos fechar esse assunto aqui, porque também não pode monopolizar o país. O sujeito foi lá e se suicidou na Praça dos Três Poderes. Bom, vamos lá, rapidamente. Tem uma questão só, muito triste desse evento, mas serviu para trazer algumas reflexões. Será que a gente está indo para o caminho que a gente espera? Porque ao se colocar tudo numa panela, não sai comida nenhuma, não sai nada de bom dessa história toda se nós apenas polarizarmos. E como o meu colega aqui bem disse, né, a gente, realmente o problema não é a crítica, porque a crítica, todos nós estamos sujeitos, mas é como ela é feita. O que me assustou apenas, eu estava olhando aqui agora uma matéria do UOL, dizendo que o Supremo recebeu ontem pelo menos 8 e-mails de apoio às atividades do Francisco, e que é uma coisa horrorosa, né? Então, assim, pior exemplo quem deu não foi direita, foi esquerda, foi ele mesmo. Tá, mas olha o que eu tô falando. Se tem ainda esse tipo de gente que são antidemocráticos mesmo, que querem invalidar as instituições e que tem que estar na cadeia, talvez a gente esteja gastando muita energia com quem estava no 8 de janeiro, não pretendia isso, e está deixando passar ao largo aqueles que, porventura, tivessem a intenção de usar aquele ato com intenção antidemocrática. Agora, por que você deu um sorriso quando eu falei isso? Você xingou o Bolsonaro, xingou o Lula, ele é contra tudo e contra todos. Você deu uma risada, eu fiquei intrigado. Explico com prazer. Por favor. Bem, antes de tudo, primeiro, ele foi candidato pelo PL. Os elementos que ele usa e o discurso que ele usa são os elementos que a direita usa. Você vai ver ele com a bandeira brasileira, você vai ver ele falando de família, você vai ver ele falando de religião, você vai ver ele falando de Deus, você vai ver ele atacando as instituições, que particularmente, Capês, respeitosamente com os colegas da mesa, tem sido a especialidade da direita nos últimos anos. Então, desculpem, vocês estão querendo tirar uma responsabilidade que está totalmente no colo da direita. Esta é a minha breve e única fala. Muito bem. Fechou.